Bolsonaro no máximo, chegou aí a uma dessas manifestações políticas ao lado do presidente Bolsonaro, que ele está aí na administração do Ministério da Saúde. Mas isso, ainda bem dito, Sadi. Obrigada pelas informações. E olha só, gente, o governo de São Paulo considera que foi suicídio a causa mais provável da morte do voluntário que participava dos testes da vacina Coronavac. Essa informação foi divulgada agora há pouco pelo site do Jornal Estado de São Paulo e também pelo portal UOL. Nós também confirmamos essa informação e tivemos acesso ao boletim de ocorrência do caso. A gente vai falar ao vivo com o repórter Bruno Tavares, que tem as informações pra gente. Bruno, boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu tenho aqui na minha mão o boletim de ocorrência que narra a morte desse voluntário da vacina Coronavac. O boletim de ocorrência foi registrado no dia 29 de outubro, às 16 horas e 2 minutos. Esse boletim de ocorrência foi registrado numa delegacia aqui na zona oeste de São Paulo. E aí eu vou destacar um trecho importante aqui do histórico desse boletim de ocorrência. Ele diz o seguinte, vocês também vão acompanhar na tela: comparece nesta distrital os policiais militares informando que foram acionados via Copom, ou seja, pelo rádio da polícia, sobre a ocorrência de encontro de cadáver. Ao chegarem ao local dos fatos, encontraram no interior do apartamento uma pessoa que mostrou onde estava a vítima, sendo constatado que a mesma estava morta no chão do banheiro, com uma seringa perto do braço e diversas ampolas de remédio. Enquanto a Polícia Militar, desde que atendeu a ocorrência, esse chamado, tratou o caso como suicídio. O corpo desse rapaz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, que é quem faz a verificação do óbito nesses casos de morte suspeita. A informação que nós temos é de que o Instituto Médico Legal ainda está elaborando o exame necroscópico, ou seja, o exame do corpo, para aí sim atestar qual é a causa da morte. Agora, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil registram essa ocorrência, trataram essa ocorrência desde o início como suicídio consumado. Maju. Ok, Bruno Tavares, então, trazendo as informações aí do registro de suicídio no caso desse voluntário. Claro que ainda precisa de outras confirmações, mas foi registrado como suicídio aqui na Polícia de São Paulo. Obrigada, viu, Bruno, por suas informações. A gente volta ainda com outras informações sobre a vacina Coronavac. Agora a gente fala dos números da pandemia de Covid aqui no país, dados atualizados à 1 da tarde pelo consórcio de veículos de imprensa. Então, o total de mortes está em 162.672 vidas perdidas no país para Covid. O total de casos, 5.679.212. A média móvel de casos, que é o nosso primeiro telão aqui, é de 17.484 novos casos por dia nos últimos 7 dias. Houve uma redução de 26% em relação a 2 semanas atrás, mantida então a tendência de queda. Redução mantida também na média móvel de mortes nos últimos 7 dias no país. Essa média ficou em 338 mortes por dia, uma queda de 24% em relação a 14 dias atrás. Agora, no mapa, a gente mostra como a pandemia vai caminhando em cada estado brasileiro. 2 estados não divulgaram números até as 8 da noite de ontem. O Amapá, que continua atribuindo esse problema ao apagão que está atingindo o estado, e São Paulo. A Secretaria da Saúde aqui de São Paulo afirma que continua sem acesso ao sistema do Ministério da Saúde. Outros 2 estados divulgaram apenas os números de casos e não o de mortes. São eles, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Por isso, os 4 estados que aparecem em cinza, aqui a gente vê nesse mapa por causa da falta de divulgação de dados. E são 4 estados com alta na média móvel de mortes. Então temos Paraná, Santa Catarina, Pernambuco e Rio Grande do Norte, tá? As maiores altas são no Paraná, com 84%, e no Rio Grande do Norte, com 73%. Lembrando que em alguns estados, como lá no Rio Grande do Norte, o número de mortes é baixo de qualquer aumento.
sua página uma declaração do Papa Francisco sobre as testemunhas de Jeová no mundo. Uma conferência católica discutiu o aumento das testemunhas de Jeová. O que leva tantas pessoas a se tornar testemunhas de Jeová? Esta foi a pergunta feita por alguns clérigos. Em Bolonha, na Itália, as autoridades eclesiásticas, com a aprovação do Papa, realizaram uma conferência para discutir formas de combater o sucesso das testemunhas de Jeová. A Igreja Católica levantou um grito de alarme. O jornal La República diz que, todos os anos 10.000 católicos se tornam testemunhas de Jeová. O jesuíta Giuseppe de Rosa disse que, do ponto de vista religioso, as mais perigosas são as testemunhas de Jeová. Eles são totalmente treinados e sempre bem habituados. Em um artigo que trata especificamente das testemunhas de Jeová, o jornal jesuíta Revista Católica diz: a primeira razão para a disseminação desse movimento são as técnicas de propaganda, isto é, a pregação. Por um lado, o trabalho é minucioso, levado de casa em casa por pessoas estritamente treinadas neste trabalho, e estão profundamente convencidas. A segunda razão para o sucesso das testemunhas de Jeová é a força da sua mensagem. Ela é uma revelação absolutamente segura do fim. E, portanto, todos os que aceitaram experimentam a liberdade do medo e da ansiedade e podem enfrentar o futuro com alegria, com a garantia de sobreviver à destruição, que virá com o grande dia do julgamento de Deus, sobre o mundo perverso, para viver na terra em felicidade eterna. Em segundo lugar, a mensagem ajuda a superar a preocupação do indivíduo contra as desgraças deste mundo. Anuncia que logo terminará a insuportável situação em que vivemos hoje. Assim, o tarde precisa ser forte, e é Poxa, agora é só capa. Você vai acabar, filho? Não. Por quê? Porque não? Ah, vai, filho. Vai,